Eu estava ansiosa por esse bate-papo. Desde a Semana das Mães que eu estava querendo trazê-la aqui para contar a sua história, mas infelizmente ela passou por uma cirurgia e não pôde estar aqui com a gente, mas o dia quando tem que acontecer, acontece. Mas eu fui muito bem representada, né, por Karina? Pois, sem dúvida. A gente vai conversar agora com uma psicóloga, o nome dela é Olivia Bustani, mas a gente não vai tratar exatamente sobre a psicologia, porque eu quero que ela comece o programa contando um pouco da história dela e como a vida dela virou um lindo projeto de suporte a mães com filhos homossexuais. E pais. Pais e mães, famílias, Isso, né? isso, de famílias. filhos homossexuais. Ela criou um projeto depois da mudança de vida na casa dela, que eu achei o nome bem adequado, que é Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. E a gente vai ouvir um pouco da história de vida de Olivia Bustani e do trabalho que hoje ela realiza com as famílias de pessoas homossexuais. Bom dia, Olivia. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer imenso também, Lara. Que bom, né, que a gente se encontrou. Não foi possível naquela oportunidade. Então, na verdade, como você falou, eu sou psicóloga e ingressei a partir de minha história de vida, né? Na verdade, não só de pais de homossexuais, mas de pessoas LGBT. Então, tudo começou... Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Dica. Antes disso, do seu filho, você Sim. já atuava na psicologia, mas você não trabalhava com esse segmento. Não trabalhava com esse segmento, certo? E aí, o que acontece? Eu tenho 3 filhos, o meu filho do meio, sempre assim, tinha os namoros, etc., mas me chamava a atenção o fato dele não ter uma relação muito estável. Ele fez arquitetura, mas acabou migrando para o teatro. E a vida dele era o teatro. Ele viajava, ele fazia cursos fora. Então, na minha inocência, na minha falta de conhecimento, eu achava que ele casou com o teatro. Então, aquilo me chamava atenção, mas em nenhum momento eu tive essa clareza. Enfim, ele se apaixonou. E em dezembro de 2015, né, ele estava literalmente apaixonado, feliz, como eu nunca tinha visto. E é claro, né, como toda mãe, eu perguntava quem era, e ele me dizia tudo. É da área, inclusive, né, da comunicação, jornalista, etc. Onde trabalhava, aquela coisa toda, mas evidentemente ele não revelava. E num determinado dia, ele me falou, preciso falar sobre meu namoro. Agora eu quero voltar antes. Diga. Porque tem uma máxima de que mãe sabe de tudo. Isso, e que mãe sente. Isso. Você tem 3 homens. Isso. O seu primeiro filho... É casado. É hétero, 3 filhos. O caçula também casado, hétero. Exatamente. Mas você sempre soube, ou você sempre desconfiou, ou ele nunca deu pista nenhuma, você não tinha a menor ideia, mas só esse fato dele não apresentar ninguém lhe intrigava? Olha só, esse fato me intrigava e, às vezes, me passava essa ideia pela cabeça, mas nunca foi uma ideia, assim, muito concreta. Porque você não queria ver ou porque você não percebia de verdade? Olha, eu hoje vejo o seguinte, quando você faz, voltando à sua pergunta, né? Toda mãe sabe. Lara, eu acho que tem mães que sabem e não querem assumir, negam, entendeu? Tem mães que não sabem e tem mães que sabem mesmo, tá? Onde é que eu me classificaria? Numa mãe que em algum momento podia ter uma desconfiança, mas muito. Depois que isso se colocou como um fato, eu fui voltar no tempo e fui me dando conta com alguns indícios. Por exemplo, Vinícius tinha mais colegas do sexo feminino na escola, entendeu? Até aí, tudo bem, na faculdade ele teve mais amigos homens. Vinícius não gostava de jogar futebol, mas será que todo menino tem que gostar de jogar futebol? Ele gostava de jogar vôlei, entendeu? Mas hoje ele me dizia que sofria bullying porque ele jogava vôlei. E você, como psicóloga, tinha a cabeça mais aberta também para essa diversidade de coisas a fazer, né? Ou, né? Ou não? Mas aí, quando isso se colocou como um fato na minha vida, eu me questionei muito, porque no primeiro momento, né, eu também tive aquele primeiro impacto, e aí o que é que acontece? Eu me perguntava como que eu, psicóloga, uma pessoa cabeça aberta, com tantos amigos, né, LGBT, por que esse desconforto, né? Então, no início, houve um desconforto, sim, né? E aí eu me perguntava exatamente por isso. Mas essa é uma sensação que as mães, né, em geral, passam, né? Porque você vê as suas expectativas desconstruídas, mas por quê tão desconstruídas? Para começar, as expectativas têm que ser a dos nossos filhos e não a nossa, né? Ah, você não vai casar? Vou casar sim, mãe. Ah, e netos? Eu posso adotar? Tem tantas formas da gente. Então, para mim, aconteceu uma coisa interessante, sabe, Lara? Eu fui entrevistada pelo UOL, né, o site da Diversa. E aí, o que aconteceu? Alguém escreveu
Ela só fez isso, falando exatamente como eu iniciei o trabalho. Ela só fez isso porque foi com o filho dela. Aí eu tentei responder e não tive acesso. Conversei com a pessoa que me entrevistou, ele falou, fique tranquila, não precisa responder não, tem pessoas que provocam. Eu falei, mas eu não estou querendo revidar, eu estou querendo dizer a essa pessoa que ela estava certa. E é isso que eu quero dizer a você. Porque eu realmente só mergulhei, pude entender todas as questões pelas quais passam as pessoas homossexuais e LGBT, porque veio para dentro da minha casa, porque foi meu filho. Então, até então, Lara, eu convivia, mas eu não tinha a dimensão do que é ser uma pessoa, né, não hétero, né, dentro desse padrão que a sociedade define como o normal, o padrão heteronormativo, eu não tinha ideia do que era. E hoje, graças a esse filho e genro, que eu também não achava que eu ia ter, eu só tinha 3 filhos homens, né, eu fui podendo conhecer, me dar conta e abraçar isso como uma causa mesmo para ajudar outras famílias, entende? Agora me diga uma coisa, olha, para você que está chegando agora, eu estou conversando com a Lívia Bustani, ela é psicóloga e ela é idealizadora de um projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Agora me diga aqui uma coisa, a gente hoje vive num mundo muito mais democrático nesse sentido, sim, né? Sim. E com menos preconceito, eu acredito, mas ainda é verdade que é sofrido para os pais? Muito, muito, Lara, sabe? Eu tô falando, te perguntando isso por mim, eu tenho 3 filhos. Sim. E eu tenho a sensação de que se algum dos meus filhos me dissesse que é homossexual, eu iria lidar com isso naturalmente. Que eu vou acolher, eu não tenho dúvida. Sim. Mas eu acho que eu levaria com naturalidade. A gente não leva. Não, olha só, o amor, ele está presente em todas as relações. Então, eu sempre, quando eu falo desse meu trabalho, eu digo que ele está baseado em 3 pilares. O primeiro é o amor aos filhos, que todo pai e mãe tem. O segundo é o conhecimento, que aí é que onde a coisa pega, porque a falta de conhecimento alimenta o preconceito. E aí a gente se dá conta, principalmente pessoas da minha geração, como a gente desconhece, porque a gente cresceu, né, numa sociedade que define que o padrão é heteronormativo, machista, entendeu? E o terceiro pilar é a coragem de olhar para os próprios preconceitos e desconstruí-los. Mas a gente só faz isso também com conhecimento. Então, ainda lidamos, sim. Eu recebo, por exemplo, pais ou mães que souberam de alguma coisa em relação a esse filho com dias, com meses, mas eu já recebi pessoas com 6 anos sem conseguir encarar o fato. E pessoas de uma classe social, né, média, profissionais liberais, médicos. Já tive gente com 5 anos e meio que me procurou aos prantos porque queria retomar, esse aí foi um pai, queria retomar o amor pelo filho, porque esse filho, inclusive, se afastou para outra cidade e eles falavam sobre tudo, mas não tocavam nesse assunto. Então, às vezes, é impressionante porque a gente, agora, para mim, isso é tão claro que nada disso justifica, né, a prisão que esses filhos ficam e que esses pais se colocam por medo, por vergonha, né? Por culpa. A gente não é culpado de nada, entende? Então, assim, alguns conseguem ir num ritmo maior, mais rápido, outros não. É incrível, mas é verdade que ainda é difícil, sabe? E hoje, pelo trabalho ter começado na pandemia, né? Eu comecei atendendo pessoas online. Então, hoje esse trabalho me leva a várias cidades do país, inclusive fora. Eu tenho uma mãe que estava em Paris. E a gente vê que não existe diferença, entendeu? Cada Agora, situação Lívia, é única. Você ainda enquanto mãe, quando você descobriu que o seu filho era homossexual, o que foi difícil para você? Foi aceitar a homossexualidade dele ou a preocupação de como ele seria recebido pela sociedade ou as duas coisas? As duas coisas. No primeiro o sofrimento momento que ele vai ter para enfrentar... Sim. Isso também tem um peso grande. Tem um peso grande, mas hoje... Eu estou muito convicta, Lara, que a pior, digamos assim, a homofobia pior, é o preconceito pior desse medo, é o dentro de casa mesmo, entendeu? Então, assim, hoje é o que eu digo para esses pais. A gente tem medo? Tem. E eles têm também, porque de qualquer forma a gente vive num país onde, assim, a homofobia, né, tá no topo. Então, é o país mais homofóbico do mundo. Então, infelizmente, quando isso vai, quando a gente fala de pessoas transexuais ou transgênero,
aumenta ainda mais essa questão da violência e do preconceito. Então, assim, todos temos medo. Agora, quanto mais trabalhar da autoestima, mais apoio, mais verdade essa pessoa puder existir integralmente, com certeza ele vai ter mais condições de lidar com essas adversidades, entendeu? Então, no primeiro momento, foi um pouco de cada coisa, mas muito em função dos estereótipos que a gente cria. Ah, meu filho é bonito, sim. E as pessoas homossexuais não podem, né, ter um parceiro bonito, né? Então, são tantas questões que hoje eu vejo que não fazem nenhum sentido, porque eles podem ser felizes, tanto que meu filho continua nesse relacionamento, eles estão casados, entendeu? Que começou em 2016. Então, e hoje eu tenho o maior prazer de chamar Daniel de meu genro, sabe? Não tenho mais nenhuma vergonha. A homossexualidade feminina é mais difícil que a masculina? Ou isso não tem diferença? Olha só, isso é relativo, sabe? O que é que acontece? Existe uma passabilidade maior com a questão da feminina, porque a gente vê amigas juntas, que não necessariamente é um casal, né? Se trata de um casal. Já como homem, isso aparece mais para a sociedade, entendeu? Então, as mulheres conseguem passar de uma forma menos... O preconceito é menor com as mulheres? Não, eu acho que não é necessariamente o preconceito menor. Elas sofrem menos eu achava que era a violência. É relativo, viu? Porque assim, a gente vê, aí pergunta-se, pais, né, com filhos, com filhas, eu tenho visto, eu não tenho um número suficiente para dar afirmar uma pesquisa assim, mas eu tenho visto que com os homens tem sido mais difícil do que, pelo menos, das pessoas que vieram. Agora, assim, é relativo, inclusive, porque eu já tive mães, assim, em pleno sofrimento com a filha lésbica, entendeu? E já tive mães em pleno sofrimento com filhos gays. Então, o que dizem? Vezes, quais são as angústias, as agonias dessas mães? A frustração em relação às expectativas criadas, sim, né? Não vou ter meu neto. Não vou ter meu neto, aquele casamento que eu desejei. E tudo isso, né? É possível sonhar outros sonhos. Depois a gente vê e elas, inclusive, se convencem eles que é possível. A outra questão, até que ponto isso é mesmo isso? Por exemplo, quando se trata de pessoas que estão transicionando. Então, eu recebi um pai que a angústia dele, será que aquele filho de 13 anos sabe realmente... E, na verdade, né... Você está falando da mudança de sexo? De sexo, né? Na verdade, exatamente, né? Da mudança de sexo necessariamente, mas da transição para o sexo oposto, que é aquele com o qual ele se identifica. Ele nasce, né, com o sexo biológico de um menino, mas ele não se reconhece como um menino, né? Toda a expressão dele de gênero e tudo, ele se reconhece no mundo feminino. Então, a primeira preocupação desse pai era se aquilo era, de fato, verdade aos 13 anos, se ele já teria condições. E, no entanto, quando ele viu que sim, que ele acompanhou, que ele pegou pela mão, ele relaxou e ele disse assim, agora eu vou acompanhar esta filha que nasce, né, e ponto. Mas eu já tive mães que, mesmo com pessoas adultas fazendo a transição, sofrem terrivelmente pela frustração de um sonho, porque elas ficam muito presas àquele filho, aquele nome, ou aquela filha, aquele nome. Isso é mais difícil do que a homossexualidade? Em tese, sim. Mas eu já tive pessoas que... é uma mudança de tudo, né? Exato. Na verdade, porque a homossexualidade, você está falando do quê? De uma orientação sexual, né? Então, a pessoa se relaciona, o afeto dela e o desejo está para o mesmo sexo. Ok, né? Ou pessoas, né, do mesmo gênero. Mas, quando a gente fala da pessoa transgênero, é uma mudança na identidade. Sim. Então, isso passa por toda uma transição, por maior sofrimento. Agora, por outro lado, se essas pessoas se sentem apoiadas, elas continuam, tá? Alguns fazem a mudança, né, a redesignação de sexo, e nem toda pessoa transgênero faz isso. Agora, ela se identifica com o sexo, né, diferente daquele com o qual ela nasceu, o sexo biológico, certo? Uhum. Então, em tese, é um pouco mais difícil, mas eu já tive pessoas que são mães ou pais de pessoas homossexuais que tiveram mais dificuldade nesse processo de aceitação do que de pessoas transgêneras. Eu vou dizer uma coisa que eu quero que você me diga se eu estou certa ou errada. Tá bom. A sensação que eu tenho aqui no Brasil é que o mundo LGBTQIA+, é uma bolha, onde o conhecimento sobre o que se dá nesse universo é muito próprio de quem faz parte dele. Veja bem porque eu estou te dizendo isso. Eu tenho sobrinhas que moram na Califórnia. Uhum. Todas são
elas duas são heterossexuais, mas elas conhecem e convivem com pessoas que fazem transição, que são até homossexuais. Elas entendem do que é tudo isso. Às vezes eu falo assim, fulano é gay. Não, minha tia, fulano é trans. Elas sabem, mesmo elas não fazendo parte do universo, elas sabem, elas dão aula. Eu me lembro que uma vez em Interlagos a gente ficou tomando uma aula com elas. E olha que eu não prestei muita atenção na aula, porque eu ainda não tenho conhecimento total sobre tudo. É um assunto ainda velado no Brasil. Falar sobre isso, se entender o que significa cada sigla dessa, se entender o que cada coisa dessa é e significa. Porque eu vejo que em outros países isso é mais bem esclarecido. Eu não sei se a política interferiu nisso, se a gestão presidencial anterior... Isso aí, né, vamos tirar, porque isso aí realmente foi Isso foi total. Um atraso, uma regressão absurda. Um atraso, nesse segmento foi uma especialmente. crueldade, é alguma coisa que, assim, não tem adjetivos para... Foi terrível, terrível. Agora, depois que você me responder essa primeira pergunta, eu vou fazer mais uma sobre essa política. Tá, aí olha só, o que é que eu te diria? Isso, por exemplo, é uma questão de geração. Né? Digamos assim, eu tive mães que disseram, meu Deus, professoras aposentadas, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu poderia estar ajudando tantos alunos. Eu falei, olha, mas agora a sua escola não é mais dentro de 4 paredes numa escola, né? Agora a sua sala de aula é o mundo. Então, assim, à medida que... O que falta é conhecimento, sim. À medida que as pessoas vão... Agora, essas pessoas, por exemplo, da minha geração, só vão se aproximar mais dessa busca de conhecimento se estiver vencendo algum processo interno. Isso, via de regra, não significa que todas. Agora, eu percebo também que quanto mais jovens... isso vai se difundindo muito mais. Então, talvez o que você esteja dizendo aí aconteceu comigo. Eu estava entre amigos, também num passeio, numa ilha e tal, a gente conversando, e aí começaram a vir perguntas. Eu fui bombardeada de perguntas e foi muito legal, porque realmente as pessoas desconhecem. Eu desconheço. Pois é. Agora, isso não é regra, assim, porque eu desconheço, porque tem uma questão. O que a gente quer é que quanto mais pessoas que não tenham necessariamente alguém, né, na família... Saibam do assunto. Saibam, para poder não se omitirem, mas entendeu? Onde se encontra a informação? A internet está aí para poder você ler. Até porque hoje a gente deveria começar a fazer isso, que é um grande problema e é um grande atraso, nas escolas. Sem dúvida. Entendeu? Então, mas todo mundo trata com isso como uma apologia. Exatamente. Uma questão que vai se tornar, se a gente falar sobre o assunto, surreal. Ninguém vai se tornar gay, nem lésbica, nem trans, porque ouviu informações ou porque tem um amigo assim. Mas eles podem se tornar pessoas com doença mental, pessoas que vão sofrer de depressão, pessoas que podem ter ideação suicida, se eles não se sentem compreendidos e amados. Então, a gente precisa falar disso com naturalidade. Outro dia eu abordei a escola dos meus filhos para tratar assuntos sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, não só ali na aula de ciências, mas de maneira mais aprofundada, porque eu estudei numa escola, e sempre faço referência à minha querida e amiga orientadora Luísa Ribeiro, que ela, na época de minha orientadora, ela levava na escola. Eu digo sempre aqui que eu tive a oportunidade de conversar com um amigo dela, soro positivo, que foi à escola conversar com a gente sobre a AIDS, porque na minha época de adolescente, a AIDS era a grande doença, né? E aí ele foi, eu tive essa oportunidade de tirar dúvidas sobre camisinha dentro da minha escola. E aí eu fui provocar a escola dos meus filhos sobre isso. E aí uma das orientadoras fez assim, Lara, da mesma maneira que tem você que quer que a gente aborde esse assunto, tem outros pais que acham que esse assunto é um assunto tabu e que não querem esse assunto dentro de casa. Aí eu disse assim, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Na minha época, para eu ter acesso a certas informações, eu tinha que ir pra Barça. Pra lá, né? Hoje, o menino acessa o TikTok, ele vê tudo e mais um pouco. Então, se a gente não der uma orientação qualificada, aquela informação distorcida vai chegar. Então, assim, mais do que nunca, é fundamental se falar sobre o assunto. Mas se mesmo assim você tiver resistência da escola por parte disso, se você não tiver tempo na grade, faça horário extracurricular. Porque o rapaz soropositivo que teve na minha escola, ele não teve no horário da aula, não. Ele foi do turno oposto. E aí o pai é livre para levar seu filho ou não. Mas não abdique da oportunidade de tratar sobre isso dentro do ambiente escolar, porque isso é fundamental. Então, assim, eu acho que explicar ao jovem a diferença entre tudo isso torna a situação mais fluida, até para aceitar o próximo. Outro dia, uma amiga minha virou para mim e fez assim, olha... Chegou no grupo dos meus filhos e falou assim, olha, vamos parar de brincar que fulano é viadinho. Porque se fulano for, ele não vai se sentir feliz assim. Se ele não for, ele vai lidar de uma maneira. Se ele for, pra ele é muito ruim.
E o jovem tem isso, porque meu amigo viadinho, porque fulaninho é viadinho. Isso não é uma coisa bacana de se fazer com um amigo, né? Porque se ele for homossexual, não se brinca mais. Antigamente era natural se brincar com coisas desse tipo. Hoje não se brinca mais. Isso não é a caretice do mundo, não. Isso é uma realidade que hoje está na nossa frente. A gente precisa ter cuidado com o outro. É o que eu digo a meus filhos. Respeite as pessoas da maneira como elas são. Não importa as escolhas delas, seja qual for a escolha. Não estou falando só de homossexualidade, eu estou falando de tudo. Exatamente. Então, se o cara não gosta de jogar bola, não jogue bola. Se você tem um amigo as escolas hoje estão cercadas de pessoas com deficiências. Isso a gente tem que aprender a lidar e conversar com as crianças. Só que é o que eu digo sempre assim, a gente não consegue antecipar os problemas. A gente só consegue lidar com as situações à medida que elas vão chegando. Eu não consigo antecipar tudo para os meus filhos. Então, assim, quando surge a situação de ter, a gente aborda. Quando surge a situação da droga, a gente aborda. Quando surge, né? Porque senão a gente vai fazer que menino aguenta ouvir teoria sobre tudo. Exato. Então, é nas situações que a gente vai lidando. Então, essa coisa que a Olindina pontuou com a turma, tipo assim, não trate fulano como viadinho, não, porque a gente não sabe da opção dele. E se ele tivesse opção sexual? Não sei nem se é opção a palavra, não é, né? Já me fiz corrigir. Porque não é uma opção, não, né? Não. Como exatamente. É que fala? Isso. Orientação. Exatamente. Se ele tiver essa orientação, que bom que eu percebi. Se ele tiver essa orientação, é muito ruim para ele ficar ouvindo dos amigos. Então, todo cuidado é pouco para as diferenças, né, doutora Olivia? Olha só, e tem uma questão, Lara, que assim, por que não naturalizar essas questões se elas estão aí postas e se elas fazem parte da nossa vida, entendeu? Outra coisa que eu digo assim, é dar conta de quem as opções das pessoas? Pois é, mas olha só, ainda tem outra questão. É na escola que esses jovens, essas crianças sofrem o maior bullying. Isso vai interferir. Lara, eu tenho um exemplo em casa. Para mim foi muito, muito mais doloroso saber que meu filho passou 28 anos da vida dele. Tá entendendo? Ele escreveu para os irmãos dizendo, quando ele, enfim, resolveu contar e etc., que ele estava sendo feliz, ele estava tranquilo e feliz pela primeira vez na vida. Né? Olha, meu filho levou 20 anos para dizer que estava feliz e tranquilo, entendeu? Então, o que acontece? Essas crianças nem sabem, na verdade, o que é que elas são. Tinha 2 irmãos homens, deve ter sido ainda mais difícil. Né? Eu sou diferente deles. Como é que eles vão lidar com isso? Como é que meus pais vão lidar com isso? E olha só, o pai também era uma pessoa de cabeça aberta, os irmãos, a gente tinha uma relação e mesmo assim ele se fechou para isso, ele não demonstrava. Agora, como ele disse, até os 26 anos, ele brigou com isso, porque eu ouço muitos relatos, sabe, deles tentando ter prazer, tal, como uma mulher. Ele fez uma peça. Eu tenho muitos amigos que dizem isso. Pois eu tentei muito para ser aceito pela minha família, para ser aceito pela sociedade, mas eu descobri cedo que não era minha. E tive que enfrentar na tentativa de tentar mudar, mas era mais forte que eu. Agora imagine alguém, a gente percebeu na vida, eu sou hétero. Não, quando você gosta de alguém, você gosta, o afeto tá ali na direção, e eles sentem a mesma coisa, só que aquilo tá errado. E aí eles vão sofrendo todo um bullying. Nesse processo, meu filho escreveu uma peça de todas as perguntas que eu fui fazendo e que ele viu o quanto eu desconhecia. E aí, Como foi para você assistir essa peça? Foi terrível no início, Lara, porque ele trouxe ali, naquelas cenas, questões de um cenário onde eu estava lá atrás e dizia como que eu não via isso, entende? Mas assim, foi muito importante isso, né? A Faculdade Baiana levou eles lá para fazer. Então, ele nem teve a dimensão de onde chegaria esse trabalho dele, né? Criança ferida ou de como me disseram que eu era gay. Então, foi uma peça. Aliás, meu trabalho nasceu a partir de uma situação que se colocou na plateia. Nesse dia, teria mãe e filho presente. Ele era gay, mas ele nunca tinha falado disso em casa. E a gente teve um debate depois da peça. E ele falou, eu sei que minha mãe está aqui, porque ela leu um trecho lá de um e-mail que o Vinícius passa. E ele disse assim, mãe, é isso que eu queria dizer para você, aos prantos, né? Eu quero agradecer a Vinícius, etc. Então, ele fala, imagina, na plateia, com essa mãe. E foi muito mobilizador. Ele se declarou em público. Era isso que eu sempre quis te dizer. E aos prantos, ele agradece a Vinícius e vai falando. E ela também... Como foi a recepção da mãe? Ficou chocada e disse, filho, eu sempre soube, mas eu queria dar seu tempo. Aí meu filho falou, olha, a gente sabe que vocês querem dar o tempo da gente, mas assim, não deem tanto tempo não, que a gente precisa de vocês. Foi algo que realmente comoveu a todos. E aí, lá eu fui depois procurar essa mãe.
eu fui procurar essa mãe porque ela era amiga de uma amiga minha, né? Coincidentemente, ela saiu, se retirou antes, né? E me coloquei à disposição para conversar com ela. Já tinha passado 2 anos, eu estava mais, né? 2 anos e meio disso e tal. E ela aceitou. E a gente foi tomar um longo café. E quando eu cheguei em casa, eu falei para Vinícius, eu falei, filho, é isso que eu quero fazer algum dia. Isso foi 2018. Eu quero ajudar outros pais e mães a se libertarem, porque não faz sentido essa prisão que a gente se coloca. E aí voltei a trabalhar normalmente. Quando veio a pandemia, abriu-se aquele abismo. Eu falei, pronto, eu vou dar agora corpo, né, a um projeto que já tem uma alma dentro de mim. E aí eu criei o Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Tá? E a partir daí eu tenho me dedicado a isso. Eu quero entrar em outros campos, na empresa, eu tenho feito algumas palestras. Escola, nossa, como é importante, mas como a gente tem ainda uma dificuldade, entendeu? Eu quero ver se eu vou, assim, a partir dos educadores, porque as pessoas também têm desconhecimento e não sabem como lidar com algumas situações, entendeu? Então, talvez ajudar esses professores, educadores, para a gente naturalizar mais isso. É dessa idade que a gente precisa dizer que essas pessoas têm todo o direito de existir. Elas são assim. E ninguém vai influenciar ninguém a ser um gay ou um transgênero, entende? É a ignorância que faz isso. É isso aí. Olha, eu tô aqui com a doutora Olivia Bustani, ela é psicóloga e é a idealizadora do projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Eu espero que vocês estejam aproveitando a entrevista e que encaminhe aí para pessoas amigas, para pessoas interessadas no assunto ou não, né? Porque a gente está falando aqui da amplitude desse diálogo. Isso. Então eu acho que é para todo mundo esse assunto de hoje. Sim. E quero que vocês participem aí com mensagens, ligações. O espaço aqui está aberto para a gente também debater o tema. Aqui no nosso youtube.com, Luciana diz, boa tarde, muitos homens casados com filhos também são gays e muitas vezes escondem por anos. A história do professor Luiz Motti, que eu adoro, é um exemplo. Tem disso também, né? Tem, e coincidentemente, eu vou então já aqui abrir, porque é uma outra via que eu quero entrar. Isso tem acontecido com alguma frequência, tem chegado para mim, e assim, eu quero assim, de uma outra forma, trabalhar também com essas famílias. Porque assim, eu recebi uma mãe que tinha se separado, né, de um casamento de 30 anos, porque o marido, né, assumiu a homossexualidade. E aí ela traz, assim, com muita mágoa, não pelo fato só da orientação, mas da forma como foi. Então, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas aí eu fico pensando, né, o sentimento de traição que essas mulheres sentem, e aí que, claro, a gente até entende, mas eu me pergunto assim, e a traição, a própria Ele seu também desejo, se traiu, né? Durante tantos anos, entendeu? Então, assim, é muito delicada essa situação. E é preciso saber acolher essa família e, sobretudo, libertar, né, esses homens. Então, isso vem acontecendo sim, mas é exatamente fruto de todo esse processo, né, de preconceito e das pessoas tentarem performar algo que não são para serem aceitos. É terrível isso, sabe? Luciana também diz assim, minha cunhada assumiu ser lésbica desde os 15 anos e hoje aos 38 casou com uma companheira e tem 2 filhos através de inseminação. E os garotinhos são o xodó da vovó galega. Muito bem. Minha cunhada já foi 2 vezes para Salvador, uma vez com a companheira, mas depois da crescente violência no Brasil, as pessoas gays, elas têm medo. Vamos falar um pouquinho dessa transgressão aí. Enquanto a gente vinha no processo evolutivo dessa liberdade, a gente foi tolhido por essa política pública aí surreal, né? Tolhido totalmente, tão absurdos foram criados, e o que me deixa assim mais triste e perplexa é que não é uma questão de quem estava à frente do poder, é que quase metade da população pensa como essa pessoa, sabe, Lara? Então isso é assustador, realmente. E ainda tem quem acha que isso é fake news, de que isso não existiu. Não. Ele não era um homem homofóbico, a família dele não era homofóbica, isso é coisa da nossa cabeça. Quem conhece a história dele sabe que ele não é, pelo amor de Deus. Que ele era homofóbico. Para quem é homossexual, para quem é transgênero, eles sentiram na pele, né? Ele declarou que ele preferia um filho morto do que o filho homossexual. Gente, quantas pessoas, quantas famílias perdem seus filhos por uma questão do preconceito, entendeu? Então, assim, aliás, o filme, né, lá do passado, né, Orações para Bob, foi quando começou o movimento nos Estados Unidos de uma mãe que precisou perder o filho para poder ela entender, mas já era tarde demais por uma questão da religião, que é outra coisa que atravessa,
sobretudo, né? Essa questão, que Deus é esse que não ama as pessoas como elas são. Então a gente vê pastores aí se valendo dessas questões, né? De distorções da Bíblia. Então, assim, infelizmente, a gente ainda vive isso de uma forma muito gritante aqui, sabe? Da violência contra essas pessoas. É uma questão mesmo, você falou, você está preocupada em educar seus filhos, entendeu? Então, a minha expectativa é que essas novas gerações cheguem de uma outra forma, mas infelizmente a gente já tem uma classe, né? Muito caminho para andar aí, né? Muito caminho para andar, sabe? Mas assim, com certeza isso hoje já é como se assim, a questão da homossexualidade vai perdendo essa força, então o holofote agora está sobre as pessoas transgênero, entendeu? Mas ainda a gente lida com isso, sobretudo em cidades menores do interior, sabe? Eu já lidei com essas questões. Então, dentro de casa, às vezes você vê a mãe consegue. As mães, né, se transformam, fazem de tudo, com todo sofrimento. Mas, às vezes, elas lidam com a questão do pai, né? Do pai que resiste, que vai botar para fora, sabe? Então, são tantas situações que a gente, meu Deus, mas felizmente, em alguns casos a gente tem conseguido. E aí eu digo, Lara, para mim, assim, não tem retorno maior do que eu ver uma família sendo novamente, sabe, unida e assim, entendendo. E eu recebo, às vezes, pais de 70 anos de idade, entendeu? Ou seja, que estão buscando conhecer e transformar, com certeza. Pois é, vamos nessa. Olha, a gente está conversando aqui sobre esse tema importantíssimo com a doutora Olívia Bustani, psicóloga, mas eu vou dar uma parada rápida para o intervalo comercial e já a gente volta com mais perguntas, com mais assunto e com mais debate. Até já. Voltamos aqui comigo hoje uma psicóloga, a doutora Olívia Bustani, que trata sobre a questão das pessoas LGBT. E a gente está aqui batendo um papo muito bacana sobre isso. Eu recomendo que você volte depois no youtube.com/portalmetro1 para assistir. E, se possível, encaminhe aí para as pessoas para que a gente possa democratizar esse diálogo tão fundamental nos tempos de hoje. Luciana diz aqui, uma escola de Salvador teve um protesto porque 2 meninas estavam dançando forró juntas. Isso foi um arerê. É muita hipocrisia. E sobre o livro de Conceição Evaristo também. André diz, para mim, isso é modernismo e massificação da ideia. Mas como não sou eu quem sinto, aceito os argumentos. Marcos diz, parabéns por abrir espaço para assuntos tão necessários. E eu queria saber, doutora, sobre o seguinte. A gente vai viver um dia, você acredita que a gente vai viver uma época em que a homossexualidade não precisará ser declarada como a heterossexualidade é? Vou traduzir para quem não entendeu. Eu sou heterossexual. Quando eu entro com meu namorado, com meu marido, num ambiente público ou na minha casa, eu não tenho que dar nenhum tipo de explicação. Mas o homossexual, ele deve essa conta, né? Essa coisa de ter que informar, de ter que se libertar disso que muitas vezes é um peso para ele. Você mesmo falou, meu filho demorou 20 anos para se declarar feliz. 28 anos para se declarar feliz. Eu tô dizendo isso porque eu tenho um amigo que a escolha dele foi chegar na minha casa com o namorado. Sem dar explicações. Exatamente. E ele apresentou. E pra gente aquilo foi fantástico. E eu digo assim, eu queria que todos os meus amigos fossem como ele. Porque outros precisam chegar e dizer. E eu não preciso saber. Ele nunca me explicou em detalhes. Mas ele simplesmente levou o namorado dele. E com a mesma naturalidade que eu recebi, eu mostrei pros meus filhos. E eu acho que a coisa tem que ser dessa forma. Aí eu lhe pergunto, a gente vai viver uma época onde isso será natural? Ou pessoas como essa que a gente leu aqui agora vão sempre existir, vão sempre ser preconceituosas com o outro? Aquilo que você acabou de dizer, que Deus é esse que não ama as pessoas da maneira como elas são e que não as aceitam como elas são? Lara, eu vou dizer para você que eu desejo muito, muito que isso aconteça. Porque se você olhar, a questão da homossexualidade, da transgeneridade, não é uma coisa de agora. É uma coisa de lá, da Grécia, de Roma Antiga. Isso já vem de muito tempo, dos índios, enfim. Então, assim, isso já vem de muito tempo. Agora, em termos de Brasil, ok, isso tem poucos anos, tá? A gente saiu, né, a mudança do homossexualismo para homossexualidade, porque o sufixo ismo é doença. Então, agora tem a questão do transgênero, que eu acho que vai demorar muito ainda, mas a gente vem caminhando. Isso é indiscutível, sabe? Essa questão que você fala das pessoas precisarem, né, dizer que são, tem várias formas da gente fazer isso. Quando você está assumido e resolvido, o que seu amigo fez é o ideal, entendeu? Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele chega no ambiente, ok, e as pessoas vão entender. Mas
quando esse processo se dá na família, muita gente, uma das dificuldades maiores é exatamente quando eu já resolvi isso, né, até internamente, mas como eu vou fazer isso com a família? Porque minha irmã é assim, o tio é assim. Primeira coisa, você não tem que nada. Agora, para este jovem, é uma forma dele existir integralmente. Mas será que ele quer fazer isso? Como ele quer fazer isso? Né? Então, eu quero falar para os meus avós. Não, fale, mãe, eu não estou a fim de falar, mas eu quero que você fale. Ou então não se fala e simplesmente acontece, né? E aí eu tenho visto também, assim, famílias que dizem, olha, convida o filho, mas o namorado eu não quero que venha. E aí eu sei das mães, se meu filho com meu genro não pode ser aceito lá, eu não vou. E eu digo a essas pessoas, olha, a gente vai perder pessoas pelo caminho, mas vai ganhar outras. Porque se alguém não aceita, não acolhe o meu filho, essa pessoa não tem um interesse. Então, a forma disso acontecer vai depender muito, sabe, Lara? Então, eu digo, olha, não precisa fazer um seminário, chamar toda a família e apresentar essa pessoa homossexual. Agora, você quer falar com o irmão, com os avós, com os tios... Isso pode ser feito naturalmente. Então, isso não tem uma receita de bolo, sabe? Isso vai depender da dinâmica dessa família e do desejo desse jovem, né? O importante é que ele possa, no momento em que ele realmente assuma isso, escolher se ele quer fazer isso gradualmente ou se ele quer... Meu filho falou, mãe, eu já falei para meus irmãos, para você e para meu pai. Você pode falar para quem você quiser, porque agora eu vou assumir. Conta tá paga. Isso, sabe? Aqui tem uma pergunta que diz assim, doutora, se não é uma opção e sim uma orientação, a pessoa nasce gay? Sim. Então, aí é que tá, sabe? Então, não é uma opção, que é uma coisa muito confundida. A orientação sexual é exatamente para onde o desejo e o afeto aponta. Se a gente for considerar nós, pessoas hétero, lembre-se, por exemplo, de quando vocês tiveram aquela primeira paixãozinha, né? Quando viu um menino e tal, aquela coisa, né? Na puberdade, seja lá em que época foi, na adolescência, você simplesmente sente. Eu sou uma pessoa heterossexual, então eu vou gostar. Não, a coisa acontece. Com eles é do mesmo jeito, só que algo diz que aquilo é errado e já começa todo o processo de repressão. Então, meu filho, quando ele me falou, eu estava saindo de casa e aí logo depois ele me ligou. Na hora que ele falou, eu abracei ele e falei, tomei um susto e falei, meu filho, eu vejo você apaixonado como eu nunca tinha lhe visto. Então, tudo que uma mãe quer, um pai quer, é ver o filho feliz e você tá feliz. Eu só preciso de um tempo. E aí eu saí, ele viu que eu fiquei um pouco baqueada e logo em seguida ele ligou e perguntou, mãe, eu tô ligando para saber se você não infartou. Eu falei, não infartei não. Aí eu falei, exatamente, se essa é a sua opção, eu vou te apoiar. Aí ele falou, mãe, essa é a primeira coisa que você vai precisar entender, isso não é uma opção, isso é o que é. Ninguém escolhe ser minoria. E aí, Lara, eu tive um dos grupos uma mãe que ela ficava o tempo todo. E a ciência, o que a ciência diz? Olha, a ciência traz essa questão, que isso não é adquirido, isso é o que é, isso já está lá, né, desde o nascimento, mas ela insistia muito. E eu perguntei, por que para você é tão importante saber o que a ciência diz sobre isso? Né? Isso está mais aqui no mental ou está aqui? Ela falou assim, é para eu saber que eu não preciso ter culpa. Eu falei, mas você não precisa ter culpa, absolutamente você precisa ter culpa, porque isso é o que é. Agora sim, a escolha é a nossa. Os nossos filhos não escolheram, mas a gente escolhe se a gente quer se informar e apoiá-los e abraçá-los, né? Porque é disso que eles precisam, do amor desse pai e dessa mãe. Tem filhos que comunicam isso aos prantos, Lara. Me perdoe, me perdoe. Gente, é uma carga muito pesada, é muito dolorido perdoar por algo que eu não tenho controle, domínio, escolha, entendeu? Então, assim, agora o que é que eu falo? E repito, a nossa falta de conhecimento é que alimenta o preconceito. Então, gente, vamos buscar conhecimento. E se eu tiver preconceito com o meu preconceito, eu não vou evoluir. Então, é preciso assumir para poder desconstruí-lo, entende? Então, hoje eu estou convicta disso, porque amor nós temos. Falta conhecimento mesmo e abraçar esses filhos, porque tudo que eles querem é esse amor aqui de casa. Lá fora eles vão se dar, sabe, vão dar conta de tudo que vai acontecer. Mas aqui é onde tudo começa. Tem um ouvinte que diz aqui, me identifico muito com essa história. Sou mãe de 3 filhos homens e o meu primogênito de 28 anos é homossexual. Percebi com 3 anos de idade. Foi muito difícil com o pai, com os familiares e vizinhos. Tive que ser onça, leoa. Não sofri
pelo meu filho ser quem ele é, mas sofri muito com o preconceito das pessoas, mas o amei tanto que hoje ele é uma pessoa feliz, realizada e casado, e eu amo meu genro. O pai dele entende hoje e o ama tanto quanto eu. Tem muita coisa que me intriga. Como pode eu ter 3 filhos do mesmo pai e só um ser homossexual? Existe algum estudo sobre isso? Homossexualidade não é escolha. Uma criança de 3 anos não faz escolhas. O meu filho sempre me falou tudo desde o começo. Como assistente social, eu já tinha o olhar aberto para fazer valer os direitos do meu filho viver. Exato. É assim, ela traz essa questão desde os 3 anos, né? Então a gente vê que tem crianças homossexuais que já demonstram isso. E esses talvez sejam aqueles que precisem de mais cuidado, sabe? De mais, porque eles demonstram isso às vezes com trejeitos mais afeminados, esse tipo de coisa, né? Então, assim, essas pessoas, elas se descobrem às vezes, né, na puberdade. Esse jovem já se descobriu assim. Então, que bom que essa mãe pôde entender isso. Isso que ela traz agora, de que com o passar do tempo, o pai e outras pessoas, né, foram se chegando, é o que eu tenho experimentado nessas famílias. Nós, mães, somos leoas mesmo, somos onças. A gente se revira e a gente dá conta disso. Então, é uma questão de tempo também para essas outras pessoas, sabe? Eu percebo que, assim, há pais que têm muita dificuldade, mas amam esses filhos, mas não querem nem tocar no assunto. Então, assim, isso tem algumas questões genéticas que acontecem de filhos do mesmo pai e da mesma mãe, entendeu? Então, isso é algo que está aí posto, mas não existe um estudo completo ainda. Mas a ciência fala que isso já vem, né, desde o nascimento. Doutora Olivia, no seu dia a dia de consultório, que situações você enfrenta com mais recorrência? A dificuldade... Você não atende pessoas homossexuais, você atende pais e mães. Pais e mães, exatamente. Hoje você só trabalha com isso. Trabalha com isso. Só trabalho com isso. E, assim, como eu falei, eu estou querendo abrir outros espaços. E, assim, inclusive junto às escolas e às empresas, né, que eu já tenho de forma, né, assim, gradual, estou indo. Olha só, qual é a questão? Primeiro, a frustração de um sonho, de uma expectativa. Depois, a culpa, onde eu errei. Não Pelo meu filho ser gay. Pelo meu filho ser gay. Aí tem 1000 questões que eles trazem, né? O pai era mais ausente, eu viajava, eu trabalhei muito, porque eu desejei uma filha e veio um filho. Então, são tantas questões que são criadas para justificar algo que não se justifica, entende? Então, a primeira coisa é libertá-las de tudo isso. E a outra é a vergonha. Como eu vou assumir isso para esta sociedade, para essa família? Então, em geral, a dor é essa. E, às vezes, a dor porque esse cônjuge não aceita. E aí sofre muito. E é interessante porque, às vezes, essa pessoa quer andar na direção desse filho ou dessa filha, mas esse marido, à medida que ela mais se aproxima, fica mais exposta à homofobia ou à transfobia, né? Então, aí ele começa a pressionar. Então, eu vejo mães que sofrem muito quando lidam com essa situação. Existem separações por conta disso? Existem sim, né? Eu já tive... Não necessariamente a separação, mas eu tive pessoas que disseram, se ele continuar nessa linha, eu vou me separar sim, porque ele vivia ameaçando, porque, primeiro, meus filhos, isso com casamento de 27, 28 anos, entende? E o que é interessante é que quando esses homens, ou essas mães, né, eu digo assim, gente, se deem um tempo, né? Aí eu falo, aí tem pessoas que começam a se culpar porque eu devia ter feito isso, aquilo. Eu digo, vamos olhar a vida pelo... não olhe pelo retrovisor, não. Vamos olhar pelo para-brisa. O que está lá atrás, você errou por uma falta de conhecimento. A partir de agora, vamos mudar isso. E o que eu vejo é que à medida que eles vão entendendo e se aproximando e dialogando com esses filhos, eles ficam, Lara, tão felizes. Eu digo assim, quando for possível, diga a eles que vocês estão participando de um grupo desse, eu estou fazendo um trabalho, porque ainda que hajam arestas aí a serem aparadas, esses filhos vão ver que ainda que vocês frustrem ele, porque a expectativa deles é de ser apoiado e amado. Vocês estão buscando conhecimento. Então, esses filhos se aproximam, isso já melhora o diálogo, sabe? Então, assim, depois de um tempo, eu recebo, sabe? A gente não se desfaz, os grupos ficam no WhatsApp. São encontros coletivos. São encontros coletivos. Eu atendo casal, atendo só a mãe e o pai, e tem grupos que são de, no máximo, 6 pessoas. Sim. Quem quiser fazer parte de um grupo desse, quem ouviu a gente hoje aqui e que se tocou, se viu na necessidade de um apoio, de um suporte, como é que te encontra? Olha, ali eu acho que está colocado, né, o meu
Instagram. Cadê por idade? Tá assim, @Olivia Bustani. E o meu site é www.oliviabustani.com.br. Então pode mandar uma mensagem pelo direct, certo? Ou entrar no site, lá também tem um formulário. E aí eu vou explicar como é que o trabalho se dá. O trabalho em grupo é um trabalho que eu acho mais potente no sentido de que eu não estou só. Todas as pessoas, né, ali têm um mesmo objetivo. Lá, o site. Pronto, esse é o site, exatamente. Então, todas as pessoas ali têm o mesmo objetivo e têm algo em comum, um filho LGBT, e estão buscando conhecimento. Então, alguns acham, mas eu não conheço nada, eu não quero... A gente está ali para conhecer. Eu estou muito emotivo. A gente está ali para chorar. Então, assim, é potente eu poder aprender com o outro, a partir da história do outro. E esses grupos, eu formo grupos no WhatsApp, porque é onde eu mando as atividades. Eu trabalho com algumas atividades dirigidas e também com os emergentes, entendeu, Lara? Uhum. E esses grupos, claro, tem um trabalho que são 9 encontros, né, semanais. Então, depois dessas 9 semanas, o grupo, eu fecho esse trabalho, às vezes a gente faz novos encontros, mas os grupos não se desfazem. E aí eu recebo com tanta alegria as notícias. Semana passada eu recebi da mãe de um adolescente que fez a transição. Nossa, eu fico arrepiada, Lara, de ver a felicidade dessa filha, sabe? Essa filha que nasceu. E de como ela hoje já está mais tranquila, entendeu? Então, pessoas que dão, assim, notícias, mães que estavam brigadas com esses filhos, que foram até eles. Então, isso para mim, não sabe? É isso que precisa a gente fazer, gente, desconstruir. Então, e eu tenho também pessoas que me acompanham e que dão maior apoio. Eu recebo mensagens de pessoas que dão depoimentos, pessoas que estão em sofrimento e que querem conversar um pouco, entendeu? E pessoas que vão contando suas histórias. Então, eu digo que é uma grande teia que vai se formando, porque aquele trabalho que é feito naquele grupo, naquele acompanhamento, ele não vai se restringir só àquela família. As pessoas não conseguem, depois de ampliar sua visão, ficar indiferente a qualquer situação de homofobia, de transfobia, sabe? É uma piada homofóbica na família. Deixa eu só perguntar, reprime. Porque o nosso tempo está super apertado. Um ouvinte pergunta aqui, pessoas homossexuais que não conseguem se aceitar, você também atende? Por enquanto, não. Mas essa pessoa, se tiver interesse, a gente pode conversar, entendeu? Porque normalmente eu tenho atendido só os pais. Mas atender as famílias e as próprias pessoas, né? Não está fechada essa possibilidade. Olha, adorei. E vou encerrar o programa aqui com a mensagem de um ouvinte que disse que a gente precisa tratar aqui. Janete, Lara, meu amor, parabéns por esse programa. Tem um filho que levou 24 anos para assumir e ele me disse que fazia terapia desde adolescente. E Daniel diz, parabéns, Lara, se puder aborde esse assunto mais vezes. Precisamos abrir a cabeça das pessoas para melhorar a humanidade. É isso aí. Vamos fazer juntos. Mais vezes. Conte comigo aqui, vocês. E vocês também comigo, para a gente estar aí, @Olivia Bustani no Instagram, www.oliviabustani.com.br é o site dela. Isso. Procurem aí se vocês precisam de ajuda. Isso. Doutora, foi um prazer. Eu sabia que ia ser mágico o nosso bate-papo e eu gostei muito. Volte mais vezes. Bom, Lara, eu te agradeço. Eu fico muito feliz da gente poder falar disso, porque é disso que a gente precisa, né? Incluir mais pessoas em todos os espaços, certo? Então, muito obrigada pela oportunidade e quem quiser me procurar, eu estou à disposição. E para todo mundo que está aqui parabenizando e elogiando a pauta, eu peço que vocês encaminhem aí para os amigos, para as pessoas, para os familiares, para que a gente possa disseminar aí essa entrevista tão legal do dia de hoje. Sem que isso precise passar, né, por dentro de casa ou pela pele. A gente poder fazer isso empaticamente, né, com quem precisa. Exatamente. Tá? Pois bem, vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Uma boa segunda-feira a todos e até amanhã às 10. Até mais. Tchau, tchau.